Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou abordar um tópico muito importante que eu acho assim, nos dias de hoje a gente tá precisando muito falar disso, que é ficar um tempo sem rede social e como isso me afetou, como foi minha experiência. Também eu vou dar algumas dicas em relação a como fazer isso, como diminuir seu tempo de tela para gastar em coisas melhores, né? Bom, basicamente, eu quero trazer um ponto aqui, que é por que a gente fica tanto tempo lá? Bom, eu ficava muito tempo porque desde criança eu nunca tive esse controle, esse hábito de você só pode ficar tanto tempo no celular, não pode mexer tanto, ou só fica depois da tarefa, depois de, sei lá, alguma coisa assim. Nunca teve isso, então acabou sendo um costume, um hábito. E esse tipo de coisa é muito difícil de tirar, porque enfim, já tá pra você já fica muito acostumado. Então quando você fica sem, é como se tivesse um pedaço de você faltando, sabe? E quando a gente fica muito tempo lá, normalmente, quando a gente tá fazendo o scrolling, que é aquele de deslizar e ficar passando pro próximo vídeo, e aquilo nunca acaba, né? A gente fica tanto tempo lá porque a gente tá fugindo de alguma coisa. Pelo menos pra mim, a gente tá fugindo da vida real, daquilo que a gente precisa organizar, mas a gente não quer, a gente tem essa preguiça. E quando a gente passa muito tempo lá, a gente entra nessa parte de julgar outras pessoas com base no que a gente acha certo, julgar a vida de outras pessoas, e a gente tira essa parte de que a gente tira essa parte de julgar, a gente tira essa parte de julgar a própria vida, que é o quê? Perceber que a gente tá deixando de fazer as coisas, que a gente não tá organizando as coisas, e isso, pra virar um hábito, é muito fácil, porque você tá fugindo da sua vida, e é muito fácil ficar muito tempo lá, por isso que o tempo passa tão rápido, e é um método de fuga como outras coisas, só que é algo muito mais fácil. Por exemplo, nos filmes, você tem que prestar atenção, ver os personagens, lembrar dos nomes. Nos livros, você tem que se esforçar para ler. Ler é um esforço. Então, quando você faz esse tipo de atividade, são basicamente 4 coisas que acontecem com você. Falta de esforço, você só mexe o dedo, principalmente hoje em dia, né, que toda rede social, YouTube, Instagram, TikTok, tudo tem o scrolling, tem aqueles vídeos de você ficar passando o dedinho, tem algo que tem falta de esforço. Segundo, é algo que te faz passar o tempo, mas não te faz descansar. Então você tá lá constantemente pensando em alguma coisa. Então experimenta ficar 5 minutos no TikTok e 5 minutos olhando pra nada, assim, parada, sem fazer nada. Você vai ver que o tempo vai passar muito mais rápido no TikTok e em outros aplicativos, mas você não vai descansar tanto. Agora, se você passar 5 minutos olhando pra nada, talvez você pense em várias coisas e não descanse. Mas mesmo assim, você vai estar parada, assim, relaxando, sem fazer nada. Outra coisa, excesso de informação. Você vê muita coisa, você vê notícia do mundo inteiro. Quando eu passei um tempo sem rede social, sem ver muitas informações, muitas coisas, muitas notícias, você parece que sua vida tá mais em paz, sabe? Parece que quando você tá dentro da rede social, você tá sabendo do problema de todo mundo. Parece que tudo é um peso pra você, sabe? Quando você fica assim, tudo fica mais leve, o mundo fica mais silencioso. E sem contar que nessa parte do excesso de informação, vem a falta de seleção de informações. Vem a falta de seleção de informações, porque você tá lá passando o dedo, você não sabe o que vem, o que aparece, você acaba vendo qualquer coisa e, enfim, eu sou sempre aquela pessoa que vê aqueles comentários que assim, isso é culpa minha, eu devia estar estudando. Quando você vê algum vídeo que você não queria ter visto, algo muito fútil, algo muito nada a ver, e você acaba pensando isso, culpa minha, eu não devia estar aqui. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha experiência. Bom, basicamente, faz bastante tempo que eu fiz isso, eu enrolei um pouco pra gravar esse vídeo, até demais, mas eu fiz isso de ficar uma semana inteira sem entrar em nada de rede social. Nem Instagram, nem TikTok, tudo que envolvia rolar o feed, ver stories, essas coisas eu não fiz. A única coisa que eu fiz foi ver vídeo no YouTube relacionado a alguma coisa, mas eu não vi os shorts, eu não via nada. Porque basicamente o YouTube eu uso pra estudar também, né? Então não dava pra ficar sem. Mas tudo que envolvia ver rede social, ver a vida alheia, eu não vi. Isso foi no final de março pro começo de abril, que eu fiquei essa semana aí. E nossa, mano, o mundo parecia que estava em silêncio. Aquela semana foi muito longa. Por isso que eu lembro tanto, foi muito longa.
eu fiz muita coisa, eu fiquei mais produtiva. Claro que produtividade, fazer muita coisa e não descansar também pode ser um problema, mas eu fiz bastante coisa em relação aos estudos. Acho que aquela foi a semana que eu mais estudei. Não necessariamente, mas eu estudei muito. Eu fiz muitas coisas que estavam atrasadas. Eu acho que eu percebia mais as coisas, sei lá, eu via mais as cores. Porque um tempo atrás, antes disso, eu tava um pouco, sei lá, um pouco perdida na vida. E eu passava muito tempo fugindo da realidade no celular, nas redes sociais. E aí, quando você faz isso, você acaba se perdendo um pouco, sabe? Então, quando você sai dessa bagunça que é a internet, você acaba, sei lá, relaxando mais, vendo mais as paisagens, vendo as coisas, percebendo as coisas de verdade, sabe? Agora, antes de dar algumas dicas pra fazer você se desviciar um pouco no celular, nem sei se desviciar, essa palavra existe, mas enfim, antes de dar algumas dicas, eu quero trazer uma reflexão. Essa palavra é muito culta, sei lá. Eu quero trazer um pensamento, sei lá, uma ideia, que foi um negócio que eu vi e eu fiquei, nossa, que surpresa, que foi, se você passar 5 horas por dia no celular, em 5 anos, isso dá cerca de 9.000 horas. 9.000 horas equivale a passar um ano inteiro, sem parar, só no celular. Ou seja, desses 5 anos, você vai passar um ano inteiro no celular. Claro que a gente usa o celular para muita coisa importante, então não necessariamente essas 5 horas que você passa, você está desperdiçando seu tempo e fazendo algo inútil, mas é importante pensar nisso, sabe? Eu acho que quando você... Por exemplo, quando eu mexo muito no celular e eu uso muito para alguma coisa, normalmente eu tô vendo alguma aula, ou porque eu tô lendo no aplicativo de leitura, que é o Kindle, ou enfim, ou sei lá, eu precisei ver alguma mensagem, conversar muito no WhatsApp, alguma coisa assim. Tipo assim, acho que 2 horas, assim, tempo máximo que eu fico pra não, tipo, desperdiçar tanto. Acho que 2 horas seria o ideal pra mim, que vejo muita coisa no celular. Até menos, né? Que eu passo muito tempo no notebook também. Então, não necessariamente você tá desperdiçando seu tempo, mas é importante refletir e olhar pra isso. Então, quantas vezes você não ficou, sei lá, mais do que 5 horas, 7 horas no celular? Isso é muita coisa, gente. Parece que não é, mas passa 7 horas sem fazer nada. É muita coisa. Entendeu? Então, sei lá, tão pensado. E, enfim, continuando sobre isso, a internet é muito importante. Ela é uma biblioteca de Alexandria. Olha o tanto de coisa que tem. Tem livro, tem aula, dá pra fazer muita coisa com a internet. Eu faço muita coisa com a internet. Eu uso meu notebook pra estudar, eu faço muita coisa. Então, tipo assim, eu sem internet não sei nem o que eu seria. Porque eu uso pra muita coisa. Mas é importante prestar atenção, porque os aplicativos são feitos pra você gastar seu tempo neles. Assim como as empresas, enfim, você gasta seu dinheiro nelas, você vai, compra uma roupa e eles querem que você compre cada vez mais roupas para que eles possam lucrar mais. Nos aplicativos eles querem que você passe cada vez mais tempo para você ver mais produtos, ver mais publicidade e fazer esse tipo de coisa. Então é importante ver como você passa o seu tempo nas redes sociais. E agora algumas dicas para ajudar você a se desviciar das redes sociais. Bom, o primeiro que eu acho o mais importante de todos. Não o mais importante, mas o mais importante no celular, que é os aplicativos de tempo de tela. Eu sei que tem na Play Store, na App Store, aplicativos de tempo de uso, que fala. Eles basicamente regulam o tempo que você fica no celular. Então, por exemplo, você coloca um limite. Eu posso passar 2 horas, vamos pensar, posso passar 2 horas no Instagram, chegou 2 horas, aí aparece o aviso lá, você não pode mais usar aquela rede social. Eu acho que se você passa muito tempo, você já está acostumado há muito tempo a fazer isso, é importante colocar esse aplicativo, porque ele te dá um limite direto, entendeu? Então ele para ali na hora. Por exemplo, se você passa 5 horas, começa a regular para você passar no máximo 4. Então você seleciona lá as redes sociais e você usa por menos tempo. Eu sei que 4 horas não é ideal, mas acho que é bom diminuir aos poucos pra você, enfim, ir se acostumando aos poucos. Acho que isso é o melhor do que passar uma semana direto sem usar.
Outra coisa bastante importante para quem está colocando suas prioridades e parando de usar as redes sociais é listar os seus afazeres do dia. Então, colocar suas prioridades, colocar o que você tem para fazer no dia, te ajuda muito a, enfim, se desviciar, sair um pouco das redes sociais e acabar não se perdendo tanto. Eu, por exemplo, esse ano passado, né? Mas esse ano eu usei a agenda. Bonitinha. Enfim, eu uso ela e eu anoto o que eu tenho que fazer no dia. Isso basicamente faz com que eu gaste menos tempo nas redes sociais. Porque se eu sei as coisas que eu tenho que fazer e nos horários que eu tenho que fazer, eu vou ter essa tendência a gastar menos tempo. Perdendo meu tempo? Não sei. Eu vou ter essa tendência a gastar menos tempo nas redes sociais. Então, eu uso essa agenda aqui, ó. Outra coisa, quando você vai estudar ou, sei lá, trabalhar no seu notebook, fazer alguma coisa, tenta deixar o celular longe o máximo que der. Por exemplo, eu estudo no meu quarto, não quero usar o celular, não preciso usar o celular, coloco numa gaveta, ou na cozinha, ou na sala, alguma coisa assim. E também desliga notificações que não são importantes. Por exemplo, pra mim, no meu celular, nem notificação tem direito, porque eu deixo coisas muito importantes pro celular não ficar pitando. E tudo que te demanda mais energia, mais esforço pra ir no celular, vai te dar esse poder de ficar menos tempo no celular. Porque normalmente a gente usa redes sociais pra descansar, né? A gente pega ali, a gente tá na preguiça, a gente fica mexendo tempo, principalmente quando a gente tá deitado na cama, porque a gente não precisa fazer esforço nenhum. Então, se o meu celular tá longe, eu vou ter mais esforço pra pegar meu celular, então eu vou acabar não fazendo isso, sabe? E eu achei importante reduzir aos poucos o uso do celular. Não igual eu fiz. Você não precisa fazer necessariamente igual eu fiz, foi ficar uma semana inteira sem mexer em nada pra ver como que era. Mas você pode reduzir aos poucos. Eu acho que reduzir aos poucos é o melhor pra ter bons resultados. Porque se você para tudo e depois volta, você tem a tendência a ficar mais tempo, porque sei lá, você tá compensando alguma coisa assim, não sei. Enfim, essa foi a minha experiência com ficar uma semana sem utilizar as redes sociais e, enfim, dei algumas dicas, trouxe alguns pensamentos para vocês também. E esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau!